Hi guys from Ubimus. We are really sorry we couldn't make it. We couldn't be there with you guys, but we decided to prepare this video so we can present what we are doing here, and also we would like to welcome all the questions and comments you may have regarding this project. We are really anxious to work with you guys in the sense what we are talking here today and other projects. Então esse projeto da árvore da memória, ou Memory Tree, como a gente chamou, ele faz parte de um projeto de extensão coordenado pelo Núcleo de Produção Técnica de Computação Musical, NESCOM. Esse projeto maior, esse projeto guarda-chuva, é intitulado Campus Vivo. A UFES está distribuída em 3 cidades. Você tem Vitória, que é a principal, você tem Alegre, no sul do estado, e você tem São Mateus, no norte do estado. Esse é o campus mais recente da UFES, é um campus que está em construção. Tem um curso de artes aqui, ou coisa do tipo, que traga vida. Os próprios alunos, quando vêm para cá, muitos desses alunos não são de São Mateus. Então eles também ficam perdidos com falta de opções sobre o que fazer na nova vivência universitária deles. Então o projeto Campus Vivo ele vem ao encontro disso. A gente observa que nossos calouros, quando chegam, eles ficam muito tímidos, a maneira que eles têm de interagir um com o outro por falta de espaços de vivência acaba sendo quase que exclusivamente as redes sociais, e isso não favorece o que a gente gostaria de oferecer aos nossos alunos enquanto experiência universitária. Essa primeira instalação que a gente pensou, e o nome vem daí, dessa árvore da memória, o título do artigo Bringing Close People Together, então, trazendo as pessoas que estão próximas juntas, porque você estar próximo geograficamente não significa que você está junto interagindo. Então a gente começou a pensar em locais onde a gente pudesse congregar essas pessoas. E a gente começou a observar que os locais onde as pessoas ficavam mais aqui eram embaixo das árvores. São Mateus é uma cidade muito quente, e então as pessoas pegavam ali a sombra da árvore para se reunir, mas não necessariamente para conversar. Então, eles paravam ali para checar o celular, para mandar um e-mail, um WhatsApp. Então a gente decidiu que deveria ser a árvore, através de sua sombra também, um elemento de interação.
mas como fazer uma árvore interagir? Então a gente começou a pensar em dispositivos que pudessem dotar a árvore de mecanismos de escuta, né, e de fala, né, por ser um meio de interação mais natural para a gente. A gente pensou numa série de alternativas, mas como estava perto do Natal, a gente então resolveu travestir essa árvore com uma decoração natalina e colocar então a instalação dentro desse contexto natalino. Então o que a gente fez foi colocar, além da decoração, das luzes tradicionais, pequenos alto-falantes dentro de bolas de Natal, e esses alto-falantes eles tocariam um por vez, tá? Então tocariam todos de uma vez. Isso não geraria um ruído no ambiente, que é uma preocupação nossa, a gente não queria atrapalhar ninguém com a instalação. Em cada um desses alto-falantes sairia uma mensagem. Essa mensagem era uma mensagem enviada pelos próprios transeuntes, né? Então daí a interação com a árvore. E a forma de enviar que a gente escolheu era através das redes sociais. Então, pregado na árvore tinha um cartaz de instruções com o número do aplicativo do WhatsApp. A gente escolheu esse aplicativo WhatsApp, ao invés de desenvolver um novo aplicativo, porque a gente achou que as pessoas já tinham esse aplicativo, elas não precisariam baixar o novo aplicativo só para se comunicar com a árvore. Então ela poderia simplesmente gravar o número da árvore e enviar a mensagem de voz para a árvore. Então a árvore baixava essas mensagens, sincronizava e escolhia randomicamente essas mensagens e jogava para uma dessas bolinhas. O conceito é bastante simples, mas teve bastante dificuldades técnicas. O professor Daniel, ele vai falar um pouco sobre a arquitetura interna. E eu participei do projeto da árvore no Natal. Fiquei responsável da consultoria para o pessoal para a parte de hardware. A gente tinha uma ideia de usar as coisas que a gente já tinha aqui parado, tentar dar uma reciclagem nas coisas. Aí usamos um telefone Android antigo, usamos um Rosa Nova, um Arduino do tipo Uno, usamos uma fonte de computador, tivemos que retirar algumas partes dela só para aproveitar, questão de caber na nossa caixa. Essa caixa ia ficar lá de fora, então ela tinha que ser uma caixa que aguentasse o tempo, ela tinha que resfriar a fonte. Usamos realmente uns coolers de fonte, tudo reciclado. Tivemos que preparar a caixa para insetos, com uma telinha. Então o projeto era tocar áudios que estavam num telefone e de forma eles tocavam uma bola, uma ponta de uma mangueira de LED. A mangueira de LED estava aqui, ela deveria acender ou apagar, acender quando eu estivesse falando usando a bola. A bola estava pendurada na mangueira de LED, aqui um exemplo, pendurada assim na árvore. Dentro dessa bola tinha uma caixinha de som que tocava o áudio do telefone. Originalmente, nós iríamos usar um motor para vibrar as bolas e a mensagem, você sentia a vibração no ouvido e escutar a mensagem como vibração. Tivemos um problema com isso porque para fazer o motor vibrar, a gente estava consumindo muita corrente e o amplificador não deu conta. Então tivemos que no final trocar no último instante por mini caixas de som. Quando eu cheguei, que eu ouvi que ia fazer usando o motor, eu não tinha nem ideia de como ia fazer isso, porque para mim áudio só passava de computador para caixinha de som e nunca seria reproduzido por um motor, até que conversando consegui entender mais sobre isso. A gente escolheu usar um Arduino para fazer essa parte lógica. O Arduino tinha que identificar o início e fim das mensagens para poder trocar. Cada mensagem devia trocar numa bola só. Então a gente usava um áudio chegando no Arduino e ele dava uma olhada, uma analisada no sinal para poder determinar o início e final. E ele
comandava um conjunto de relés que chaveava a mangueira e o áudio nos ramos certos. Quando a gente montou, a gente sentiu uma necessidade de um amplificador de áudio, devido ao telefone não conseguir fornecer potências suficientes para tocar devido à distância das caixinhas de som do telefone. Então a gente implementou também e a gente conseguiu retirar um amplificador de um aparelho e reaproveitá-lo. A dificuldade a gente teve em colocar o equipamento na árvore. Claro que tivemos que amarrar com fios, ficou difícil da manutenção. Segundo, tivemos problema com chuva. Dezembro aqui é bem chuvoso e caía altos pés d'água. O equipamento parou várias vezes. Como fizemos o projeto com a ideia de reciclagem, tivemos um pouco de problema com essa reciclagem. O principal desafio foi na amplificação do áudio. Acho que a gente encontrou porque a gente acabou não usando fios profissionais e acabou tendo algumas interferências na hora de transmitir o áudio para a bolinha. Vantagem do projeto. Eu, como professor de eletrônica, notei que o pessoal que estava participando do projeto estava bem empenhado, bastante disposição. O pessoal virou até a noite aqui, montando o projeto no último instante, mas estava empenhado em ficar aqui de noite, a trabalhar em tudo, com bastante empenho. Eu gostei tanto da ideia que estamos oferecendo uma outra optativa só para tratar isso daí. Uma disciplina que eu pegar os alunos que estão com vontade de trabalhar com eletrônica, uma aplicação de eletrônica, e a gente vai melhorar o protótipo. Por quê? Por que eu decidi fazer isso? Porque eu notei que o pessoal estava gostando de fazer as coisas. Quando a eletrônica digital, a eletrônica básica, eu tenho que forçar o trabalho, o pessoal fica reclamando. Isso aqui tinha 8 pessoas e todo mundo opinando, todo mundo com vontade, vindo aqui de noite, entendeu? Procurando coisas na internet, vasculhando. Vi que realmente é um bom motivo, um bom modo de motivar as pessoas a mexer com a eletrônica. Esse smartphone, além de ter o WhatsApp, teve um player, né, um tocador de mensagens desenvolvido por nós. Então, o aplicativo que a gente desenvolveu, na verdade, o player, é bastante simples. O que ele faz ele busca de um local onde estão os áudios que foram enviados via os voice notes, né, que foram enviados via WhatsApp. Ele ordena isso por data de envio, de maneira que os mais recentes toquem com maior frequência, mas que os mais antigos não deixem de serem tocados. Né? Ele, logo quando ele é iniciado, ele toca uma série de mensagens de tom que são encaminhadas para cada uma das bolas, de maneira que a gente possa verificar o sistema, que a gente chama de debug mode. Né? E a partir daí ele começa a fazer o sorteio das mensagens. Pode ser que as mensagens sejam sorteadas, a mesma mensagem seja sorteada na sequência. Então ele não garante isso. Vou demonstrar para vocês rapidamente. A gente consegue resetar o sistema remotamente sem precisar subir na árvore, que isso é importante. Começam as mensagens. Feliz Natal, eu passo cálculo 2, feliz ano novo, por festa. Fala aí galera, feliz Natal para todo mundo. Então essas são as mensagens. O intervalo entre elas é o tempo necessário para o chaveamento. Olá galera, aqui quem fala é o professor Leandro, membro do Nescom. Então você vê que para vocês, eu espero que vocês gostem. A primeira de muitas instalações aqui no campus do Ceones. Queria desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo e até o próximo semestre. Muito sucesso. Então vocês notam que ele grava um log do que foi tocado e a gente consegue acompanhar isso remotamente. Nota também que quando ele fica desligado, mesmo a tela apaga, ele continua funcionando. Tá? Então é um serviço que roda em background continuamente. Além disso, a gente tinha que segmentar as mensagens. As mensagens não tinham todas do mesmo tamanho. Então a gente deveria achar algum momento de silêncio e equalizar essas mensagens para que ela não fosse distorcida nas bolinhas.
Então essa mensagem, esse sinal de áudio era enviado para o Arduino, que fazia a segmentação, escolheria uma dessas 8 bolinhas. Essa bolinha está ligada numa mangueira de LED. Essa mangueira de LED, ela se acendia e a mensagem saía na ponta. Tá? Ela fazia uma espécie de roleta de luz, então ela ia sorteando, começava mais rápido, ia ficando mais devagar, até que a mensagem saía de uma bolinha. E as pessoas não poderiam correr de bolinha para bolinha para ouvir esses pequenos presentes de Natal que as pessoas deixavam para ela. Tá? Essa exibição ela ficou em torno de 1 semana e meia, 2 semanas em exibição, que foi o final do período, onde os alunos estavam fazendo provas, as provas finais. Ela recebeu em torno de 120 mensagens, mensagem de todo tipo. Feliz Natal, árvore! Gostaria de agradecer a galera que fez essa árvore de Natal aqui, ficou irada, muito bacana as mensagens. Valeu aí a todos. Teve mensagem de musicais, várias mensagens musicais. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Nesses nossos dias, as alegrias serão de todos, é só querer. Teve mensagens de estrangeiros, mandando mensagem de Wales, da Itália. Hi, I'm from Italy e il mio desiderio più grande è quello di passare un Natale felicissimo con le persone a cui voglio tanto bene. Hi, I'm from Wales, Natal Sawan. Isso foi muito recompensador pra gente. E a gente sentiu que a árvore atingiu o seu propósito. Foi um projeto bastante elogiado pela comunidade discente, né, e que nos fez, então, querer continuar fazendo isso todo ano e fazer disso uma tradição aqui no CEUNIS. Primeiro conhecimento, assim, primeiro contato que eu tive com a árvore foi logo quando eu vi construindo, que a gente ficava prestando atenção para poder ver o que estava acontecendo ali. E como era final de período, assim, a gente estava muito próximo à biblioteca, que era onde a árvore estava construída, e toda vez que a luzinha acendia, quando a gente estava lá, a gente ia para poder estar escutando o que estava falando. Como aluno, eu acho que o pessoal gostou muito. Foi, como eu falei, como era final de período, às vezes a gente ia lá e era uma mensagenzinha bonitinha, aí a gente estava naquela fase assim, de mais estresse de final de período. Aí eu acho que o pessoal curtiu, gostou bastante. Eu mandei algumas mensagens, a gente escutou muita mensagem também. É um projeto que eu não participei da construção, mas que eu entraria num projeto assim, eu achei muito interessante. Eu gostaria de ver mais projetos como esse na faculdade, com mais alunos envolvidos. E acho que a árvore poderia, assim, ter de novo. Foi muito interessante. Eu me interessei porque eu gosto da interatividade entre o campus e o pessoal que estuda aqui. Eu acho isso interessante. E, além de fazer o campus vivo, eu me senti vivo fazendo esse projeto. Me senti bem na faculdade. Gostei do projeto porque eu gosto das matérias de eletrônica. E como eu conheci já há muito tempo, já estava no projeto, disse que era legal, eu resolvi participar para ajudar também. Filmei também a reação do pessoal depois de montado, e era muito bom, você se sentia satisfeito, porque ver um negócio que no final de período todo mundo estava deixando o seu tempo, que poderia estar estudando, para vir aqui montar o projeto, para depois instalar, e ver as pessoas chegando lá e sorrindo quando eu vi a outra mensagem da pessoa, foi uma sensação muito boa. Eu acho que foi além do que eu imaginava. Sim, foi meu primeiro projeto no Campus Vírus, então eu não tinha muita noção do que era ainda. E quando eu vi a galera brincando lá e sorrindo por causa disso, eu me senti muito bem. Eu acho bem interessante, é uma coisa que falta aqui na faculdade, porque a gente não tem nenhum espaço para interagir com os outros alunos, acaba ficando bem dividido e o projeto pode ajudar nisso. E sem contar que é no lado da música, né? Por exemplo, eu mesmo gosto muito de música, gosto muito de trabalhar com isso. Então foi uma coisa que chamou muito a minha atenção também para entrar no Nescom. Além do projeto da árvore, o projeto Campus Vivo continua e a gente está fazendo 2 novos projetos que são bem interessantes, que vocês em breve vão ouvir deles também. Mas, a priori, a gente está fazendo um dispositivo, vou botar assim, não é mais um braço, um dispositivo robótico que toca um violão. A ideia é criar um festival de música robótica,
E as pessoas podem chegar lá e programar live coding no robô para tocar. Outro projeto que a gente está fazendo é uma mesa que a gente tem chamado de mesa oscilatória, tá? Que basicamente é um instrumento musical, um dispositivo dotado de sensores de proximidade, onde a proximidade das pessoas vão disparar determinadas notas musicais, e essas notas musicais então vão soar através de um alto-falante bastante potente que faz vibrar uma superfície onde tem granulados multicoloridos que vão fazer desenhos. Esse é o que o Nescom tem feito aqui no projeto Campus Vivo, que acho que tem tudo a ver com o conceito de música ubíqua, né? Então é isso que a gente veio apresentar para vocês. Okay? Obrigado, uma boa conferência para vocês e espero vê-los em breve.